Sabe aqueles objetos do dia a dia? Tão comuns que a gente nem para pensar neles? Pois é, hoje vamos desvendar a história de um desses objetos, o simples, mais genial clipe de papel. Bom, a primeira pergunta que vem na cabeça é óbvia, né? Quem foi a mente brilhante por trás dessa pequena peça de arame que coloca ordem na nossa papelada? Parece uma pergunta fácil, mas a resposta é muito mais interessante do que parece. Pensa bem. Tem um desses em praticamente toda gaveta de escritório, em cima de qualquer mesa. É um ícone universal. E mesmo assim, a origem dele é um verdadeiro quebra-cabeça. Uma pequena história sobre uma invenção anônima. Para começar a desvendar esse mistério, nossa viagem começa lá na Noruega, no comecinho do século XX. E lá a gente encontra um nome que ficou para sempre ligado a essa história. Só que não do jeito que a maioria das pessoas pensa. Esse aí é o Johan Waller. Em muitos lugares, ele é tratado como o pai do clipe de papel. Ele conseguiu uma patente para o seu design lá em 1901 e por um bom tempo essa era a resposta oficial do nosso mistério. Caso encerrado. Mas é aqui que a história dá uma bela virada. Acontece que a invenção do Waller, mesmo patenteada, tinha lá seus problemas. Era pouco eficiente e nunca chegou a ser produzida em grande escala. Resumindo, não era nem de longe o clipe de papel que a gente conhece. A diferença é gritante, não é? O design do Waller era mais rústico, faltava aquela voltinha interna que faz toda a mágica para prender o papel com firmeza. Já o clipe Gem, bem, o Gem era simplesmente perfeito. Uma verdadeira obra de arte anônima feita de arame. Então, peraí, se o Waller não foi o inventor do clipe que a gente usa, quem foi? Isso nos leva para a segunda parte da nossa história, que foca no verdadeiro protagonista, o tal do clipe Gem. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se o clipe Gem é o padrão mundial, o design perfeito que está aí há mais de um século, com certeza o criador dele deve ser alguém famoso na história da inovação, certo? E a resposta é: ninguém sabe. É isso mesmo. O design de clipe de papel mais famoso e onipresente da história não tem um inventor. Ele simplesmente surgiu, provavelmente na Grã-Bretanha no final do século XIX, e a sua perfeição falou por si só. O ponto aqui, o sucesso do Gem não veio de um nome famoso, mas da pura genialidade do design. Era barato de fazer, incrivelmente fácil de usar e funcionava que era uma beleza. Aí, claro, empresas espertas, como a Common Sense Company, viram esse potencial e começaram a fabricar e vender, espalhando a ideia pelo mundo. Agora, vamos ver como essa pequena invenção anônima não só organizou papéis, mas transformou completamente o jeito de trabalhar no mundo moderno. Antes do clipe de papel, organizar documentos era um caos. O pessoal usava alfinetes, fitas, era tudo complicado e ainda estragava o papel. O clipe Gem foi uma solução limpa, reutilizável e super elegante que mudou tudo. E o efeito foi uma bola de neve. Primeiro, a ordem surgiu do caos. Com os papéis organizadinhos, deu para criar sistemas de arquivamento muito mais sofisticados. E isso, por sua vez, alimentou toda a máquina da burocracia moderna. De repente, aquele aramezinho era a base de um jeito completamente novo de trabalhar. E claro, a genialidade do clipe vai muito além de prender papéis. Quem nunca usou um para resetar um eletrônico ou como uma chavinha de emergência? E ele virou até um símbolo. Durante a Segunda Guerra, os noruegueses usavam o clipe na lapela como um sinal silencioso de resistência e unidade. A ironia é que eles faziam isso para homenagear o Waller, que eles acreditavam ser o inventor. No fim das contas, a história do clipe de papel nos ensina uma lição e tanto sobre como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Essa é a grande sacada. Não precisa ir a museus ou ler livros de 1000 páginas para encontrar histórias fascinantes. Às vezes elas estão bem ali, na nossa mesa, só esperando para serem descobertas. A saga do clipe de papel mostra que a inovação nem sempre tem um rosto famoso. Às vezes, as melhores ideias são anônimas, evoluindo quietinhas até que se tornam uma parte essencial das nossas vidas. Então fica a reflexão. Da próxima vez que um objeto simples for pego, um lápis, um botão ou um garfo, por que não parar um segundo e se perguntar: qual é a história por trás disso aqui? Porque, como a gente viu hoje, a resposta pode ser muito mais fascinante do que se imagina.